Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre o bem-estar e as finanças. Ao longo dos anos que a gente atende as pessoas, dentro de atendimentos saudáveis, do aprendizado do saudável, a gente vê a importância de a gente olhar para a nossa renda, para o nosso dinheiro, para a gente conseguir manter o nosso padrão de vida e principalmente para que o bem-estar esteja presente no nosso dia a dia. Muitas das pessoas em que adoecem, em que se separam, em que não, enfim, não tem uma vida equilibrada, é porque ocasionou a negligência de informações importantes que a gente vai trazer aqui para vocês sobre bem-estar e finanças. Então eu trouxe de um jeito bem resumido para a gente poder olhar com carinho as escolhas que a gente faz para a nossa vida. Se você não teve a oportunidade até então de ter esse mapa mental que a gente está trazendo aqui, de bem-estar e finanças, e que você possa se dar essa chance para você conquistar mais e mais autonomia dentro da sua vida, do seu bem-estar e dentro do seu dinheiro. Esse é o nosso convite para você, e você gostando do nosso conteúdo, venha participar dos nossos grupos e das nossas mentorias coletivas e individuais. Então a gente vai falar do cenário do Brasil. O cenário do Brasil, no ano de 2025, ele foi considerado o pior índice de bem-estar. Ele ficou na última nota, comparado ao que nós pagamos de imposto e o que é devolvido à sociedade dentro desses impostos. A gente bate recorde de arrecadação de impostos, mas o que volta pra gente como saúde, segurança, educação, moradia, cultura, não nos beneficia. E isso já está há muito tempo instalado e algumas políticas públicas pioram esse quadro. Nós podemos aprender com o Brasil o seguinte, nesse atual momento em 2025, que a gente não pode gastar além do que a gente ganha. E a gente vê muito isso nas classes D e E, né? Uma que a gente sabe a desigualdade imensa social que a gente encontra no nosso país, e nós também sabedores disso, nessa classe não tem educação financeira. A gente não foi ensinado a olhar para o nosso dinheiro. É uma classe de sobrevivência, ok? Perdão. Então, a gente tem que entender, quando a gente está nesse cenário em 2025, com todas as tecnologias, com todas as facilidades, integrações, acesso à educação, YouTube é um canal que é uma escola aberta, a gente está muito atrasado, tá? E com esse atraso, aumenta o nosso risco Brasil. O que significa isso? Que não é seguro deixar o nosso dinheiro no nosso próprio país. É com muita tristeza que eu falo isso, mas a gente não vê grandes mudanças no cenário político. E as pessoas, quando estão dentro do seu conhecimento, entendedores de que o Estado é a sua segurança, elas estão correndo muito risco de não poder contar com esse Estado no futuro, a gente falando de INSS e principalmente idosos. Os idosos hoje, gente, são, assim como as mulheres, são os que mais financiam as suas famílias dentro da sua questão alimentar e dentro da sua vida mínima, né, de sobrevivência. Eles são os mantenedores dos seus lares, ok? A ausência masculina está muito grande, decorrente à desigualdade social, maneira de educação, a violência, né, são os que estão mais engendrados aí dentro de tráfego, de coisas que aumentam o risco de vida, ficando aí para os idosos tendo essa segurança mínima, que é um valor irrisório para a maior parte da nossa população, que é mais de 90% dentro de um cenário de sobrevivência, que é R$5.000 mensal. Se você recebe 5.000 mensal, você está dentro de um número grande, de uma massa grande do brasileiro, e que é a minoria que investe. E quando as pessoas pensam sobre isso, que isso é novo, e toda a globalização, a internet abriu, né, essa mentalidade para que nós pudéssemos ser mais independentes sobre o nosso dinheiro, a gente, às vezes, muitas vezes não faz uma boa escolha, que seria, dentre elas, a poupança. A poupança é considerada uma das piores escolhas para que você deixe o seu dinheiro, assim como o INSS, contar com o INSS. Como que a gente sabe disso? Porque hoje nós temos acesso ao conhecimento. Então, voltando ao risco Brasil, quando você deixa seu dinheiro aqui dentro, um país que tem muita inflação, uma inflação alta, políticas públicas que não são longevas, em que não
facilitam e pensam no desenvolvimento da qualidade de vida de seus cidadãos, né? A gente pensa que esse risco é maior deixar o nosso dinheiro aqui. E aí nós trazemos outras formas de investimento, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Direto, que são atrelados ao índice Selic, que é a taxa básica de juros, ou Tesouro Direto, que são títulos do governo. Mas como a gente está falando que está aumentando esse risco Brasil, estamos aqui apresentando algumas formas de você investir o seu dinheiro, de você manter o seu padrão, de você ter possibilidades de ter uma renda extra fora o INSS. Essas são as opções, tá? Também nós temos a previdência privada, nós temos também precatórios, CDI e CDB, que são bancos, né, que um empresta dinheiro um para o outro dessa taxa de juros. Você ganha ali deixando o seu dinheiro ali paradinho, quanto mais tempo você deixa, dependendo do que você for alocar, você ganha as taxas melhores, tem 100%, 200%, né, dessa taxa. Nós temos as ações são, você se torna sócio, né, de empresas em que você pode estudar, que são empresas que podem correr menos risco, mais crescimento, ou empresas que estão mais tempo, né, são mais longevas dentro de um cenário empresarial, em que você pode colocar ali o seu dinheiro mensalmente ou de época em época para que você possa se tornar com uma porção maior dela e colher um pouco desses lucros que ela pode te ofertar ou não. E nós temos também os investimentos globais. Esse daqui chama bastante a nossa atenção, porque faz com que você coloque o seu dinheiro em moedas mais fortes, como mercados maiores que o Brasil. A nota também do Brasil no mercado financeiro não é positiva, às vezes é -2, que nem em Bangladesh. Então, a gente está muito aquém dentro de tudo que a gente produz, dentro de tudo que nós poderíamos ser, e toda essa burocracia que nós vivemos fiscalmente, juridicamente, impede para que a gente possa ser a potência que a gente é, e isso impacta o nosso dinheiro. O nosso dinheiro vale menos frente a outras nações. Então, quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se dando mais segurança para os caminhos, a jornada que a gente vai galgando e direcionando o nosso dinheiro tão suado aí do mês, e vamos pensando em cenários que podem ser melhores para os nossos objetivos e estilos de vida. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem o nosso tempo a nosso favor, porque o tempo vai passar de qualquer jeito e você pode se beneficiar dele com boas ações, começando antes e com estratégias de melhorar cada vez mais a sua renda. O que é isso? Ganhar cada vez mais dinheiro de forma correta, de forma honesta. Como que a gente faz isso, gente? Não dependendo só do INSS, que pode ser que não exista, muito possivelmente não existirá, dependendo da sua idade, quando você for se aposentar. Por quê? Porque hoje se faz menos filho do que antigamente, e quem sustenta todo esse sistema nasce menos, então consegue também contribuir menos, né? A gente tem estudos que mostram que o nosso país será um país de idosos, como a Europa, ok? Isso faz com que aumente o risco de você realmente colocar o seu dinheiro ali no INSS, né? Quando você é CLT, você é obrigado, tem as taxações, né? E quando você não é, quando você é empreendedor, você também coloca aí uma porção nisso, mas a ideia aqui é você não depender só disso, não abandonar isso, mas não depender só disso, porque isso também se tornou um risco, como está sendo administrado no nosso país. O que nós queremos trazer aqui? Que ou você faz parte da elite brasileira, que tem herança, que é sucessor de algo, que, né, veio de uma família mais afortunada e não precisou olhar para o seu dinheiro e tem uma linhagem ali que possibilita ter uma educação e melhores escolhas e continuar multiplicando o seu dinheiro, a sua forma de viver, que é 1%, somente 2% investe no Brasil, isso é muito pouco, dentro de uma nação tão grande, tá? Para você ver como a desigualdade é enorme. Quem muitas das vezes sustenta todo esse nosso país, quem são? São as empresas, que ficam com a parte mais densa, um dos países mais burocráticos para se empreender, extremamente difícil, mas como tem muitas carências, é um terreno fértil para você poder ganhar dinheiro, porque tem muitos problemas se você tiver um impacto grande de soluções
para a vida das pessoas, ok? E aí, quem tá no obsoleto vai perdendo espaço e quem vai se adaptando ao novo vai ganhando mais oportunidade. Então, essa daqui é a classe, né, que sustenta o nosso país, são as micro e pequenas empresas. E nós temos aqui uma população que depende de auxílio do governo. Essa população realmente, ela precisa desse auxílio, mas não é incentivado uma autonomia e por causa disso, por não ter autonomia, precisa cada vez mais de auxílio, dependendo e cada vez mais desse INSS que um dia pode não chegar, né? Aqui nós tínhamos também uma linha de pobreza muito grande no Brasil, essa pobreza diminuiu, essa extrema pobreza diminuiu, mesmo assim ainda temos números grandes, altos, distintos de quem realmente tem uma liberdade financeira e de quem não tem, ok? E isso está igualmente ligado ao seu bem-estar. Quanto menos possibilidade financeira, mais você depende do Estado, que vai te dar uma oferta daquilo que é possível, do que é destinado, que não serve a todos, e quanto mais autonomia financeira, mais você pode fazer escolhas geográficas, de preferências, e sabendo onde você se coloca e onde você se tira na vida, ok? Podendo dizer mais nãos, né? Porque a sua necessidade básica ela já foi suprida e você pode estar em outros projetos que podem multiplicar ainda mais o que você gosta de fazer, o que combina com você e entra o autoconhecimento, ok? Quando você está em CLT, você tem uma limitação de renda. Você tem uma limitação de renda. Você tem aquele valor todo mês, aí vai ter o aumento anual ou não dentro da sua classe. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer o seu padrão de vida dentro daquele limite. Não é bom nem ruim, só que é limitado, ok? Um exemplo, você ganha, né? Você trabalha e ganha R$2.000, tá dentro daquela linha de sobrevivência menos de K2, só que o empresário, ele paga, muitas das vezes, até 4 vezes mais. Ele poderia estar te pagando muito mais do que esses dois se ele não tivesse que pagar tantos encargos, tá? Essa é uma realidade que nós temos aqui no Brasil. Isso é um exemplo, depende de cada classe de atividade, ok? Então, o trabalhador, ele continua com baixa qualidade de vida, pouco bem-estar, onde ele não se atreve, muitas das vezes, não tem tempo, não tem energia, ônibus, transporte, alimentação, pouco descanso, pouco dinheiro, pouco recurso e às vezes muita gente para alimentar, né? E aquele trabalho tradicional do qual não vai ter grandes mudanças. Quando você pode sair e se dar um pouco mais de liberdade, quando você vai trabalhando por uma mentalidade onde você desenvolve uma nova mentalidade, uma nova identidade, quando você se desenvolve com partes técnicas, quando você trabalha com pessoas e aumenta o impacto do que você faz, por exemplo, como network e estruturação de escala ou um modelo de negócio que seja melhor do que, por exemplo, R$2.000 por mês. Muitas das vezes você se sujeita a muitas coisas, né? Longe de filhos, enfim, né? Então, o que a gente está trazendo aqui? Que o empreendedorismo, ele vai exigir tudo isso de você, é que ele tem uma questão ilimitada de renda. Então, quando você está no CLT, tem a renda limitada e a nossa sugestão é que você pense numa renda extra. Investir é uma possibilidade de renda, uma renda extra. Vender coisas que possam facilitar a vida das pessoas é uma renda extra, certo? E hoje a internet, a tecnologia facilita muito isso. E quando você vai para o empreendedorismo, não é fácil, não é para todo mundo, precisa trabalhar muitas virtudes, muitas qualidades, muita resiliência, porque nós já falamos dos desafios de empreender no Brasil, mas também as oportunidades, e é onde você vai correr mais riscos, mas é onde você pode ganhar mais e com isso investir mais. Eu espero que aqui você possa ter identificado o país que nós estamos, o momento atual dele, para onde ele está indo, os formatos de trabalho, as classes sociais e os seus perfis e tudo que a gente pode desenvolver para trazer cada vez mais bem-estar para você. Para isso, você vai precisar olhar para o seu dinheiro. Seja muito bem-vindo à Sino Angel.